Fátima, né? Eu sou professora de dedicação exclusiva da UERJ, mas tem toda uma história que eu acho que me traz aqui, que é talvez muito mais importante do que essa coisa da formação acadêmica, né? Eu fui coordenadora do Estado da área de saúde do trabalhador por 10 anos, mas estive lá, né? Sou cria, na verdade, desse programa, 20 anos. Entrei lá, enfim, eu estava na secretaria concursada e aí eu fui atraída pelo Saúde do Trabalhador quando o Jorge Machado era coordenador, acho que vocês já conheceram o Jorge, depois foi o Fadel, depois deles fui eu a coordenadora e depois de mim a Liz e depois o Ciro e agora é o Jorge Curso. Então, assim, dessa história que eu venho. E foi lá que, quem tiver curiosidade, o boletim intersindical que está no site, né? O número anterior é um pouco, é minha entrevista, e aí conta uma história como é que com a sanitarista acreditando que os fatores de risco eram só infecciosos, de repente começa a ouvir umas coisas que faz todo sentido, né? Pela causalidade, aí eu fui para a saúde do trabalhador e fui formada por essa gente. Fadel, os sindicalistas da época que me trouxeram uma formação dessa relação trabalho-saúde. E eu fiz mestrado aqui na ENSP em epidemiologia, doutorado na USP em epidemiologia e câncer. E quando eu voltei da USP, assim, não tinha mais como você com doutorado em câncer, que foi uma matriz, uma coisa grande que eu fiz para o Brasil, interessante. Voltar a trabalhar com tudo que diz respeito ao mundo do trabalho. Foi difícil voltar a coordenar e discutir a série, discutir, né? Então eu falei, não é possível. Eu tenho um conteúdo que é bom de poder utilizar de outra forma. E eu fui convidada para ir para o INCA, ajudar a criar a área de vigilância do câncer ocupacional, como eles chamavam na época. E que depois eles entenderam que era vigilância do câncer relacionado ao trabalho, então eu fiquei no INCA 5 anos. E depois voltei para a universidade quando a UERJ ofereceu para a gente a possibilidade de ter 40 horas de dedicação exclusiva, enfim, que é onde eu estou até hoje. Lá a gente criou o próximo, por favor. A gente criou o GEPEC, que é o Grupo de Ensino e Pesquisa em Epidemiologia do Câncer, que na verdade foi uma forma de eu trabalhar em nós e não trabalhar em eu, né, na universidade, e que hoje a gente está mais ou menos assim, não é uma coisa formal, é uma coisa que as pessoas se agregam e vão participando. Tem algumas universidades e alguns serviços, alguma universidade que já vem trabalhando junto e que tem alguma coisa de trabalho conjunto, né, é o UERJ, claro, que coordena onde eu estou, a Universidade de Juiz de Fora, Bahia e a USP, e aqui o DIS, porque a gente tinha umas coisas de uns projetos em conjuntos e de umas reuniões de quarta-feira, mas que eu também estou entendendo que a gente tem esse trabalho no GEPEC. Para os serviços, tem alguns serviços, sim, as universidades da Colômbia e da Venezuela, que a gente tem trocas, tem algumas articulações mais fortes. Nos serviços, tem o Serviço Municipal de Saúde de Londrina e de Moriaé, assim, não só porque a gente já fez o curso lá, mas porque continuou fazendo algumas coisas em conjunto depois. Próximo. E é por isso que eu digo assim, que é um prazer estar aqui, é um prazer que eu viria, porque eu sou muito da categoria, estou em greve. Ontem a gente tem uma atividade de greve, assim, e a coisa é greve, a gente está muito focado nas atividades dentro da UERJ, mas eu falei, não, ir a Fiocruz é uma atividade, está falando das coisas que a gente está fazendo, dessa situação, o Brasil inteiro precisa estar sabendo desse projeto de acabar com as universidades públicas. Por favor, fiquem atentos, porque a UERJ está assim, a UERJ é meio espelho do Brasil, mas assim, Paraná está muito mal. Pará não abriu vestibular esse ano. O editorial do Globo diz assim, inevitável, o Brasil vai ter que ter ensino superior pago. E a Alemanha botou todas as universidades públicas gratuitas. É o último 7-1 que a gente recebe da Alemanha, né? Então a gente gosta de falar disso, dessa contramão toda, que o resto vocês estão vivendo e estão acompanhando, né? Mas você fala de câncer, né? E acho também que falar de câncer é uma coisa que faz parte dessa resistência, esse modelão. Normalmente, quando a gente tem mais tempo, eu costumo brincar, né? Se a gente conhece os fatores de risco, todo mundo conhece, né? Se expor ao sol, aí eu faço um equilíbrio aqui do gênero. Claro que um padrão é você ter marcas, né? Churrasco, beber, fumar, batatinha do câncer. Quer dizer, não coma, não beba, não fuma. Isso está querendo dizer aqui, tá? Não peguem sol sem protetor solar. Porque não.
faço toque retal, faço mamografia. E esse aqui é uma foto que eu gosto, que é o nosso paradigma enlouquecedor, né? Uma criança com celular, e o celular tem associação para câncer de cérebro já reconhecida, etc, etc, etc. E as propagandas são essas, né? Uma criança em fase de formação já recomendando que use celular. E dessa mensagem, dessa coisa complicada, né? Que uma coisa você diz que você tem que se prevenir, mas a comunicação que passa pra gente é que você é culpado. Você é culpado por se expor à batatinha, você é culpado porque você não faz o exame, você, quer dizer, cada um de nós é culpado por não se prevenir ou por estar exposto. Por que eu estou falando que tem essa contradição da informação e dos fatores de prevenção? Isso aqui é a publicação que o pessoal fez lá. A Regina é pesquisadora do INCA, em que ela mostrou que entre 97 e 2007, o que se falou de câncer? O que se falou é isso aqui, ó. Desculpa, aquele que está em inglês, não deu tempo de traduzir. De investigação é o que mais se publica na mídia. E investiga o quê? A história natural, como é que vem o câncer, como é que não vem? Novas terapias é um must, assim, sempre tem um negócio novo, é um alimento, é um troço qualquer. Fatores de risco: não fume, não beba, não fume, não beba, não fume, não fume, não fume. 5% são. Isso é importante porque se interessam novas tecnologias, novos exames, sempre mais caros, sempre mais complicados. Depois vem a questão da prevenção. A prevenção é a vacina da HPV, que tem uma discussão epidemiológica que uma hora a gente pode levantar aí, que é complicado. Tabaco e os outros fatores de risco que a gente já falou lá atrás. Isso é prevenção. Aqui deveria estar trabalho, né? A epidemiologia está aumentando, está diminuindo e tal. Tratamento, né? Se fala de drogas, células tronco, e de detecção precoce, né? Faça exame de toque retal, homens façam exame de toque retal. Homens, façam exame de toque retal, isso é muito importante. Não pode ser só ultrassonografia. Não pode ser exame de sangue, desculpa, mas não pode. Não é o suficiente. E células tronco, né, aquelas coisas de você sair pesquisando lá no micronúcleo, naquela coisa bem nuclear, se tem detecção precoce ou não. Quer dizer, está entendendo ali a contradição, né? Você não comunica realmente como é que vem esses fatores de risco, como é que essas coisas se dão. Só se publica as coisas que interessam. Pode ficar. Que interessa. E por que a gente tem que falar disso? Isso aqui é uma publicação de 2005. 2005, hein, gente? Olha só, tem 12 anos que a União Internacional contra o Câncer falou. Em 2002, éramos 10 milhões de casos novos. Em 2020, serão 15 milhões no mundo. 6 milhões de óbitos vai dobrar, né, o óbito, né? O cenário é ruim, ok. Mas é muito pior, porque 70% desse aumento vai acontecer entre nós. Não vai acontecer de forma igual no mundo. Então aqui está a necessidade da gente se mobilizar muito fortemente e não com os modelos que a gente tem recebido de prevenção, né? Bem Boaventura Santos, né? Começando a rediscutir o que tem de conhecimento aqui no Sul e não só receber essas coisas dos países do Norte. Por que isso? Porque assim, no Brasil já é a segunda causa de óbito. Morre-se de câncer. Se você não infartar, vai morrer de câncer. Está aumentando. Quando ele aumenta com menos de 50 anos, vocês vão ver aqui na frente, é muito sério, porque o câncer precisa de um tempo de latência até ele se desenvolver. Quanto mais cedo você morrer de câncer, mais grave isso é, sabe? Maiores relações isso pode ter. Criança com câncer é uma aberração, isso deveria ser uma coisa muito rara. A gente começa a fazer aquela pergunta de quem pensava os trabalhadores: onde é que ele morava? Tinha agrotóxico? Será que a mãe ficou exposta? Sabe, isso é uma coisa... Se o trabalhador, onde você trabalha, já é uma pergunta difícil. Se sua mãe ficava exposta a agrotóxico, se quando ela estava grávida, isso a pergunta não existe. Agora com a aprovação aqui vai mais saúde. Agora vai ficar muito pior. O benzeno, mulheres expostas ao benzeno dos 3 meses, enfim. Então, quando tem criança, quando esses dados começam a ter óbito antes dos 50 anos, isso é muito grave. Isso foi uma exposição muito precoce ou tem algumas outras relações intrauterina, né? Há 2 anos atrás, teve um curso de inverno aqui, que eu fui convidada a falar
de algumas coisas, e eu falei um pouco de câncer de agrotóxico, que é uma pessoa que estava assistindo, fazendo o curso de inverno da Fiocruz, então não era qualquer pessoa. E a gente falou da questão dos agrotóxicos que são pulverizados, né? Gente, a gente corria quando passava o avião para tomar banhozinho, aquele chuveirinho, as pessoas iam, sabe assim, era legal, as crianças iam para lá para tomar banho daqueles agrotóxicos, e aí eu dando coragem. O Sérgio lá em Goiânia, né? Brincando com coisa fluorescente. É a coisa do... Quer dizer, né? É um silêncio dos riscos. E a gente tem isso, vocês vão ver, quer dizer, vão começar a ficar horrorizados com a intimidade que a gente tem com os cancerígenos, né? Só porque é importante falar que, assim, no mínimo, na coisa mais conservadora, dados lá do norte, né, de países que têm um controle maior do que o nosso, 12% dos casos de câncer podem ser, devem ser e são daí para mais decorrentes do trabalho. Mesotelioma, que é aquele câncer de pulmão decorrente do asbesto, isso aí é 100%. Onde tiver mesotelioma é ocupacional e ponto, ninguém contrai o mesotelioma de outro jeito. E o mais importante, né, se a gente pensa em trabalho, isso é uma causa 100% evitável. A gente tem que mudar o trabalho, não tem que ficar usando equipamentos de proteção. Ele tem um período de latência muito longo, né? A gente vai ver aí na frente tem um slidezinho, né? Você pode ter 30 anos atrás, você se expôs a alguma coisa 30 anos atrás. E aí até que ele se desenvolva isso. E durante esse tempo você vê muita coisa. Dieta e ocupação é um negócio complicado para câncer. O que você comia 30 anos atrás? Onde é que você andou nos últimos 30 anos? Onde é que você trabalhou? Por onde você passou? Onde é que você morava? É reconstruir uma história muito complexa para a epidemiologia. Nossa, cortava a sola do pé e tudo isso, né? Em tudo, né? Porque você tem uma via direta, claro, claro. A relação causal ela é complexa. O reconhecimento pode redundar em indenização e as pessoas não querem mexer nisso. Aí está a questão, né? Você vai encontrar a causa e não quer mexer nisso. Tem um forte apelo social, todo mundo fica comovido com a questão do câncer, é uma coisa que comove. Campanhas de saúde ignoram ocupação como fator de risco. A universidade absolutamente não fala disso. Não fala. Eu dava curso até há pouco tempo para a medicina do trabalho da USP e assim, os médicos ficavam horrorizados. Eu nunca tinha ideia disso tudo. Não é discutido. Tem uma coisa de desconhecimento muito sério, que não é intencional, claro, né? Está relacionado com o modo como a sociedade se organiza e ela pressupõe, quando a gente fala em câncer em relação ao trabalho, a causa. Então não é igual a PAIR, perda auditiva induzida por ruído. Tá, ruído, mas não estou dizendo que o ruído foi ocupacional. Pode ter sido, né? Adoram falar disso, né? Você escuta muito som alto. Agora, o câncer relacionado com o trabalho está dizendo isso foi o trabalho que te causou. Faz diferença com outras doenças. Vocês conseguem perceber isso? Né? Você tem sofrimento mental. Mas pode ser porque você é deprimida, aquelas coisas. Agora, câncer relacionado ao trabalho é o trabalho. Então, afirmar isso pressupõe algumas coisas que as pessoas não querem enfrentar. Mas, afinal, o que é câncer? Vou dar uma nivelada só para a gente ter uma ideia muito rápida, assim, muito rápida mesmo, né? É um conjunto de muitas doenças, né? Porque dependendo da localização, da característica dele, tem um nome, né? Câncer de cérebro, câncer de mama, etc. Mas, basicamente, ele é um crescimento. As células começam a crescer, a se reproduzir e o organismo não tem controle, porque o organismo também, quando tem um problema na célula, ele vai lá, né, chama apoptose, ele mata e resolve aquela célula estranha que estava ali. O organismo não consegue fazer isso e as células começam a crescer e elas podem se espalhar para outros órgãos do corpo, que chama metástase. Basicamente isso aqui, você tem uma célula que aí você vem um agente cancerígeno, chega nesse núcleo, né, e aí começa o processo de carcinogênese e vira uma célula cancerosa. Isso aqui parece muito técnico, mas eu vou precisar que vocês tenham isso na cabeça. Iniciação, né? Ela sofre uma ação no DNA, né, lá dentro, e ela começa a se reproduzir. O DNA dela mandou ela se reproduzir. E depois, ela começa a se reproduzir mesmo. Então, a fase de iniciação é quando encontrou o DNA. E a fase de promoção é quando ela começa esse processo de reprodução. E ela pode se reproduzir sem ter tido esse estímulo no DNA, tá? Tem essa fase e tem aquela. Quando eu começo por aqui, necessariamente tem essa. Mas eu posso começar só daqui o câncer. Pode começar na fase de promoção. Teve um estímulo, ela começou a se reproduzir, mas não alterou o DNA. Fala. Sempre há a necessidade de um agente cancerígeno, ou é possível que... Genética. Genético, do Isso. nada a coisa aconteça. Tá. 10% dos cânceres são genéticos.
90 deles precisam da exposição ocupacional. Você pode ter uma genética, um marcador genético para câncer, ele nunca vai se expressar. Primeiro, porque o organismo vai perceber que está com problema, ele vai lá pegar a célula e resolve, você não vai desenvolver o câncer. Tá? Agora, tem uma coisa de marcador genético assim meio neuro hoje, sabe? Vamos procurar um marcador genético. O marcador genético não é diagnóstico de câncer. É sinal que você tem alguma coisa na genética que pode, mas ele pode nunca se expressar. Então, se conhece disso, que até 90% dos casos de câncer precisa que você fume, precisa que você beba, precisa que você tenha exposta ao ambiente ocupacional, precisa que você deprima, câncer no intestino. Situações você nunca teve um marcador genético. Pode não ter. Isso. Mas se você tiver esse conjunto, né, ele pode dar o start. A terceiro estágio, né, então ele iniciou e agora ele vai crescendo. Então, aqui a gente tem ele já instalado num órgão. Pode vir. Então, isso aqui, ó, você tem um agente químico, físico, biológico, entra na célula, vai lá no DNA, começa a se reproduzir, e aí você tem até aqui a fase que é possível fazer o diagnóstico, né, que é visível pelos métodos, e depois a metástase, que é quando o câncer invade outras células longe. Isso pode demorar de 1 a 40 anos. Órgão duro, você pode ter 40 anos até o processo de exposição e o diagnóstico. Estou entendendo que isso é muito, muito importante no câncer. E difícil de você estar fazendo reconstituição em muitos nexos. O que são essas substâncias que iniciam? Né? Aquelas que atuam lá no DNA. Por exemplo, amianto. Já se sabe que o amianto é iniciador. O cigarro, porque tem 4.000 substâncias ali, qual delas? Mas o conjunto da obra faz. E tem outros, tem gente que tem um baço maravilhoso, que vê uma célula ruim, mata essa célula, ela não desenvolve. São os nossos falsos positivos. Não, é explicação epidemiológica, é falso positivo, ele resolve. Agora, quem de nós tem isso tudo, eu não sei, né? Então, na dúvida, não fume. E aquelas outras substâncias, por exemplo, que são promotoras, elas não mexem no DNA, elas só vão atuar mandando a célula se reproduzir. O níquel é um que a gente conhece. Bateria de níquel, sabe essas coisas que tem níquel. Agora, o grande problema qual que é? A gente não conhece. 7.000 substâncias colocadas no mercado a cada ano, substâncias químicas novas, e a gente não conhece. Isoladamente. Junto, então, a gente não conhece. Então, por isso que não é muito claro como é que começa isso, como é que começa aquilo. E é por isso que, voltando a esse estágiozinho aqui, né, mais um. O que a gente costuma dizer? Que não existe nível mínimo seguro para exposição. Conseguem fazer esse raciocínio? Porque isso aqui é fundamental para a gente brigar com tudo quanto é NR. As normas regulatórias do Brasil, elas dão limites mínimos de exposição para fim de insalubridade. Está escrito lá desse jeito. A interpretação é assim, até aqui você pode não far mal. Não é assim. A exposição acílica, que está associada a câncer de pulmão, nos níveis que a legislação deixa, a gente vai ter 10% dos trabalhadores com silicose. E desses, 30% com câncer de pulmão. Amianto, aquele nível ali absurdo de alto, 2 fibras é muito alto. As pessoas vão ter mesotelioma e asbestose. Para esse nível que a legislação fala de insalubridade. E por que não tem nível mínimo seguro? Consegue entender que se você tiver uma carga genética, aquilo que ela estava perguntando, e aí, eu me expus uma vez só. E se esse encontro aconteceu? Você tem uma carga genética e você ficou exposto a um formol no cabeleireiro, né? Que faz escova progressiva, um benzenozinho no posto de combustível. Daqui a pouco vai piorar, vou falar de umas coisas que vocês vão ficar mais assustados. Porque assim, na minha avaliação, e a avaliação pessoal, né, toda matriz energética do Brasil é cancerígena. Toda matriz energética do Brasil é cancerígena. A gente não vai entrar aqui. Tem um curso que a gente ministra, chama Vigilância do Câncer Relacionado ao Trabalho nos municípios, em alguns estados a gente já fez, em que a gente discute mais pausadamente as etapas, né? Aqui não vai dar, mas da extração do petróleo, refino, posto, o caminhão que cai, até o trânsito caótico que a gente vive, diesel. As formas de transmissão de energia, aplicação de agrotóxico, salão de cabeleireiro, temos que falar disso. E aparelho celular.
desse modelo todo, né? Um modelo baseado em estrada de rodagem em carros, o que pneu que você queima e vira dioxina. As formas de você sobreviver quando você está desempregado, a oficina mecânica é uma delas, e as caixas d'água. Basicamente, né? A extração de petróleo e esse modelo de refino, benzeno. Mas tem uma outra coisa que chama HPA, hidrocarboneto policíclico aromático. Vocês vão lembrar disso porque já vocês vão ficar tristes. HPA tá no churrasco, tá? Só para já acabar com a festa. Sabe aquela gordurinha que pinga assim, faz... que dá aquele cheirinho. HPA. A missão é só mudar a sociedade. Coisa rápida, básica. Só isso. Porque eu falei, a sociedade é cancerígena. Vai ficar pior. Calma, só comecei. Não. Quer dizer, ela é fator de risco para câncer. Mas na hora que você está no churrasco... Gente, olha só, churrasco a céu aberto, ok. Mas tem gente que é churrasqueiro profissional, ok? Né? O dia inteiro lá, de alguém fica ali, cheirando HPA. Vamos pensar ocupacionalmente? Isso é muito sério. E aí vem esse HPA. De novo, eu não sei da genética de cada um, mas assim, provavelmente não é um churrasco de céu aberto, na varanda, isso não vai ser assim também. Então, se eles usar sua máscara eficiente, ajudaria? Ajudaria, sim, ele sim, mas o ajudante também teria que usar, e as pessoas que estão em volta, e o caixa, e o cara que limpa do lado, e o garçom que fica pegando o churrasco ali. Então, para entender, porque eu sou... quer dizer que ela envolve todo o meio. Quem respirar. HPA é a via respiratória. Quem respirar perto. É aquela gordurinha aqui. É aquele cheirinho gostoso. Aquele cheirinho gostoso. É. Não, o HPA ele é resultado da queima da gordura no calor em altas temperaturas. Isso que dá HPA. Que câncer é esse? Estou falando de câncer de pulmão, que é o mais incidente depois da pele no Brasil. Linfoma, que é um tipo de câncer do sangue. Mama, cuidado com isso. Mulheres, primeiro tipo de câncer na mulher depois da pele é mama. Do homem, depois de pele, é pulmão. E as leucemias, né? Que todo mundo já ouviu falar também, que também é um tipo de câncer ligado ao sangue. Agora, isso é uma campanha do benzeno que já tem pelo menos 90, Fadel? Pode ser ou antes, 1980? Sabe, os sindicatos já falaram que benzeno não é flor que se cheire. Que isso aqui já foi uma campanha que foi levantada no Brasil e que a gente de alguma forma botou para debaixo do tapete. E precisa resgatar e está presente. Agora tem a Comissão Nacional do Benzeno, mas benzeno não é flor que se cheire, é uma coisa que tem que estar lembrada. Então, só para ficar na matriz energética, vai ser uma coisa bem rápida, né? A gente tem que usar esse tipo de bateria, que não raro é uma estratégia também reaproveitar a bateria, e aí aqui tem o que chama de pessoal heavy metal, metais pesados, né? Chumbo, cadmio, mercúrio, isso aqui de vez em quando aparece nos rios, aí tem peixe com má formação, essas coisas. Câncer, pulmão, vou lembrar pulmão, toda hora vai aparecer pulmão. Depois, né, o carro precisa de pneu gera dioxina, que é a pior toxina, e assim, a mais cancerígena, ela é a pior toxina do mundo, sim, ela é a mais grave. Depois volta a ter níquel, depois tem uma coisa chamada bifenil policlorado, ou PCB, que aí de vez em quando vocês vão ouvir falar dessas coisas também, que são os POP, que também são cancerígenos, né? Os organos persistentes, que precisam também ser combatidos. E vamos lá, que câncer é esse? Pulmão, mama, leucemia. Olha como isso aqui fica aparecendo, tá vendo? Pulmão, mama, leucemia, pulmão, mama, leucemia. Vou ficar falando disso o tempo todo. Próximo. Então, ter esse trânsito, né? Que acaba sendo desse jeito, nesse modelo, a gente engarrafa, e aí tem o HPA, que queima daqui, benzeno, sol, monóxido de carbono e diesel, que em 2012 também foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como cancerígeno. Que câncer é esse? Pulmão, leucemia, pele e bexiga. Agora apareceu bexiga, tem pulmão e leucemia lá. Isso aqui é uma oficina mecânica, assim, até limpinha, né? Vocês devem conhecer outras oficinas mecânicas muito mais complicadas. O que tem ali? Óleo, tem solvente. Tiner, quem nunca, né? Eu já usei muito. Quem nunca? Tá com graxa? Tiner. Quem nunca tirou cera de casa com tiner? Você passa lá, depois tira aquele excesso de cera, passa a cera e fica limpinho.
Né? Tinder, ele é um desengordurante eficaz, barato e muito popular no Brasil. E cancerígeno. E aí também tem HPA formado aqui, por causa do benzeno também. E um nome novinho aqui, é bonitinho o nome, eu gosto de aminas aromáticas. Aminas aromáticas é fácil vocês lembrarem. Pigmento. Tem tinta, tá colorida, tem aminas aromáticas. Ah, mas é solúvel em água. Não estou falando do solvente, que às vezes é benzeno. Eu estou falando da tinta. A tinta tem aminas aromáticas. Essas coresinhas são cancerígenas. Entendeu? Encrenca, para quê? Para bexiga, as aminas aromáticas. Aí a gente vê as oficinas mecânicas, nem sempre estão limpinhas assim, né? Mas com isso aqui, um apelo que a mulher vá trabalhar, é um espaço, é uma conquista da mulher. É você colocar a mulher que, além de outras coisas, tem a vulnerabilidade de formar outro ser humano, né? Ela que engravida, colocada, né, nessa mãozinha aqui, desse jeito, ela vai pro Tinder aqui, não tem jeito. Ou uma opção no desemprego de você conhecer. Hoje tá difícil esse negócio, antigamente era mais fácil, né? Qualquer voo que você vai, que você montava uma oficina. Hoje precisa de scanner, tem uns negócios mais sofisticados. Aí aqui tem outros tipos de câncer. Cavidade oral é quando você tá toda nessa região aqui, vai de nariz a traqueia, orofaringe aqui em volta do nariz, leucemias de novo, leucemias de novo. E bexiga. Próximo. Posto de combustível. Essa é uma campanha do Ministério da Saúde, já tem uma comissão nacional que se reúne há mais de 10 anos, que além de discutir a questão do benzeno mesmo, em alguns outros setores, diz que nos últimos mais de 5 anos o foco é posto de combustível. Porque isso aqui, você tem uma exposição subterrânea, que o pessoal do meio ambiente gosta muito de mexer, mas olha só, essa foto aqui é daqui do Rio. É muito próximo, as pessoas moram do lado do posto. E esse cheiro vai para a casa das pessoas. E os trabalhadores ficam aqui. A campanha, bom, é que tem benzeno, tem dióxido de carbono e tem solventes. Não raro ele vem aqui na loja de conveniência. E a loja de conveniência tem um ar-condicionado que tá para que vai dentro do posto. Que tem tem umas estatísticas dizendo que tem posto que chega. Uma coisa importante no posto é na hora que chega aquele caminhão-tanque. Tem caminhão tem posto que tem uma coisa tão rápida que ele é abastecido 2 vezes por dia com aqueles caminhões. E você fica exposto àquele vapor. A campanha que o Ministério da Saúde está recomendando é encha só até a... Não enche até a boca, enche até a máquina dizer clique, dá aquele clique. Né? Não enche até a boca. Porque normalmente o bico dá o clique, aí ele ainda pergunta, você quer mais um pouquinho? Né? Aquele chorinho, né? Aí você vai, sacode e bota mais um pouquinho. Ele só consegue perceber se encheu se ele ficar com o nariz ou com o rosto, né? O ouvido próximo. É justamente a área respiratória que ele não pode ter proximidade com o benzeno. Era muito mais grave, porque na época que começou o carro a gás, a gasolina ou álcool, aí a gente não sabia, né? Gasolina ou álcool? Aí o que ele fazia? Cheirava a tampa, para saber se era gasolina ou álcool. E ele abastecia o que era. Então essa exposição ela é muito, muito forte, muito intensa. Hoje o Ministério está recomendando, tem um estudo nacional, a primeira coisa é dizer, não peça para abastecer além do que o bico, né, colocou, porque ele pode ter menos controle. Então, tem um paninho que eles colocam na boca do bico para poder não manchar a tinta dos nossos carros. Aí depois ele pega aquela flanelinha aí, bota no ombro. A gente começa a ter exposição dérmica. Ou bota no bolso, ou bota em algum lugar. Qual que é a recomendação agora? Que esses bicos, eles tenham é uma coisa em volta, né? Que ele não dá para trazer muita foto, né? Que ele bota ali, ele já absorve. Ele fecha ou fica ali dentro. Tá? Não precisa mais colocar aquela flanelinha. Então, pedir que o posto tenha um bico que adapte esse jeito, que não tenha chance de vazar. Então isso é uma recomendação? Sim, da Comissão Nacional do Benzeno. E está em acordo o que é mais interessante, porque na saúde do trabalhador, lembra, a gente não fica querendo colocar, nunca que a gente vai colocar máscara nesse cara, não faz sentido isso, não é para isso, é para colocar uma tecnologia que não deixe esses trabalhadores se expor. E o que pode acontecer aqui para isso? Nos carros individuais, circuito fechado, na hora do bico entrar, você tem um processo de aspiração que devolve aquele vapor aqui para baixo. Isso está um acordo da Comissão Nacional, requer tecnologia, requer dinheiro, então ainda está em negociação. Temos que pressionar para ser aprovado. Porque não é
só isso, as pessoas lavam, isso aqui tem lava. Quando cai aqui, já viram essas gradezinhas aqui embaixo? Né? Essas gradezinhas aqui para poder segurar o óleo. E aí, quem limpa essas grades? Quem limpa o que está ali embaixo? Tem sempre alguém que vai lá limpar. Né? O pessoal da loja de conveniência, que também fica exposto a benzina. Então, posto de gasolina é um problemaço para risco de exposição a cancerígeno. Tem um estudo da Maria Juliana de Rio Grande do Sul. A dissertação de doutorado dela foi sobre benzeno e ela está estimando em mais de 7 milhões de pessoas expostas no Brasil. Imposto, nessas coisas. No estudo que a gente fez aqui no Rio, o Rio participou em algum momento, eu estava no INCA nessa época, o pessoal que pegou marcador genético está de cabelo em pé, assim, porque todos têm alto risco de câncer. Todos que foram estudados, 70 pessoas. Isso é grave. Vamos lá. Sol. Né? Protetor solar não protege. O professor Salim falou isso da Fundacentro. Protetor solar não protege de câncer de pele. Isso é uma bobagem. Só serve para você ir à praia e fica ali. Depois reaplica. Agora, isso aqui não serve. Nesse tipo de processo de exposição, o protetor solar potencializa, se ele não for reaplicado, fator 60 a cada 2 horas, entendeu? Tem que tirar aquele e botar outro. Quem faz isso? O pessoal da saúde da família entrou com um processo pedindo para usar como EPI. Não serve! Não serve! Salva-vidas é um problemaço. Agora, agente comunitário em endemias não pode se expor de 10 às 15. Não tem outra alternativa, gente. É mudar o processo de trabalho deles. Não pode se expor de 10 às 15 horas. E nos outros horários? Aí tem que usar roupa com fator de proteção, que é cara, e protetor solar. Não tem jeito, não pode se expor de 10 às 15, ponto. Agora o Correio, você viu que ele mudou a jornada de trabalho dele. O Correio agora entrega de tarde. O pessoal do lixo recolhe à noite. Mudou a jornada de trabalho. Não pensem que eles estão, sabe, tem um grupo que até, aquele Correio 10, né, aquele negócio dos 10, que até fica exposto o dia inteiro, mas a jornada de trabalho dele mudou. Sabe? Sedex 10, então assim, eles agora estão entregando de tarde. O professor Salim tem um trabalho belíssimo na Fundacentro provando que isso não é EPI, não serve. Gente, a Fundacentro, né? Vocês conhecem a Fundacentro? É a Fundação de Pesquisa do Ministério do Trabalho, né? Ela tem um corpo de pesquisador histórico, tem uma tradição de pesquisa nisso, e tem um dermatologista, que é o professor Salim, que infelizmente se aposentou, né? Infelizmente, porque todo mundo tem que se aposentar, mas ele fez muito tempo de pesquisa em dermatologia, ele é um nome nacional para dermatologia ocupacional, como é o professor Eduardo Algrande para pneumologia, né? Ele é um pneumologista bem referência, eles estudaram muito, durante muitos anos, esses dois processos de trabalho que causam isso, e o professor Salim tem essa publicação, está lá no site da Fundacentro, discutindo essa questão do câncer versus protetor solar, esse é o título, sabe? Ele vai mostrando como é que essas coisas são uma falsa proteção. Claro que protege para ir à praia, aquilo que eu falei no início, né? Vai à praia com as crianças de 10 às 15, todo mundo aqui vai à praia antes das 10, né? Todo mundo sai antes das 15 da praia, fica embaixo de uma barraca de tecido, aquela de plástico não serve, aquilo potencializa. Passa protetor porque o reflexo da areia, do sol na areia também causa câncer, todo mundo faz isso. Para isso o protetor pode ajudar. Agora, ocupacionalmente, pescador, isso é um absurdo. Não vai ser possível assumir que isso é um protetor EPI, é o equipamento de proteção individual. E olha que o EPI não zera o risco, ele atenua. Ainda assim, não dá para assumir isso como EPI. E a gente não fala em EPI, a gente fala em mudança da jornada de trabalho, não é isso? Na saúde do trabalhador, a gente procura ver como é que a gente mexe nesses processos de trabalho que as pessoas não fiquem expostas. Lembra que eu já falei que não tem nível mínimo de exposição? Porque tem fator iniciador. Então, os cânceres aqui são pele, pulmão, leucemias, né? Agrotóxicos a gente não vale nem discutir porque é tanto problema. Tem que falar de radiação ionizante e não ionizante. Isso aqui é o pessoal que faz manutenção em alta tensão. Raio-X, energia nuclear, mineração, explosão atômica e aparelho celular.
Que câncer é esse? Cérebro, cavidade nasal, brônquios, pulmão, osso, cartilagem, leucemia. Olha as leucemias. Tá vendo que vem pulmão, leucemia, essas coisas estão sempre aparecendo. Aparelho celular, né? Pois é. Radiação. Essa aqui, na verdade, nos próximos 40 anos, a gente não vai falar de risco químico para câncer, mas depois disso vai ser risco físico. Essas ondas de Wi-Fi que a gente tanto gosta, telefone sem fio, telefone celular. Então, tudo isso tem um potencial cancerígeno, particularmente para câncer de cérebro, porque é onde a gente mais coloca o aparelho, né? Que tem algumas células aqui chamado glioma, que é um câncer extremamente raro, que não está tão raro assim. No Brasil já está começando a aparecer. O INCA, infelizmente, não pode falar disso. As pessoas que estão lá deixam a gente usar os dados, mas eles não dão um parecer de que o câncer de cérebro está aumentando em glioma, em homens de alto nível socioeconômico, ou seja, as primeiras gerações de aparelho celular, né? A gente precisa aí de uns 20, 30 anos para ter os primeiros casos. Está dando esse período no Brasil. Aquele celular que fica carregando ali do lado da cama, o tempo inteiro perto da gente, sem antena. Já tentaram comprar celular com antena? Não tem mais. Eu vivo atrás da antena, porque a antena você pelo menos tira a fonte de emissão e de recepção de proximidade do seu cérebro. Não tem mais. Aqueles tijolões iniciais tinham. Aqueles tijolões que tinha uma proteção pesada em volta, que já também ajudava que a radiação não passasse. Vocês já botaram, o celular esquenta, gente. O celular esquenta. Essa radiação, ela é muito concreta. A gente que fica... A França já recomenda que as crianças não usem celular até... mas tem que falar. O celular, eles têm que estar se comunicando. Não pode ficar desligado, não, sabe? Agora, esse celularzinho que a gente usa agora, que tem acesso à internet o tempo todo, ele não desliga nunca, né? Por isso que a bateria acaba. Ele está sempre recebendo e emitindo, recebendo zap, recebendo mensagem. Então ele está sempre ligado. E onde é que a gente guarda o celular? Contra assalto, principalmente? Bolso. Mulher. Você não é do Rio, não, né? Então vou te explicar. É aqui. Aqui, claro. Guarda no DeLorean. É claro, por causa de assalto. Você guarda, aqui, você guarda dentro da calça. E a gente coloca o Wi-Fi em casa para ficar mais fácil, para poder sair falando na casa toda. Quer dizer, a gente está implantando isso sem a menor crítica. Isso é extremamente sério. E o que poderia ter, né, de uma capa mais dura e da anteninha foi abolido. E criança, vocês viram, né, para pagar o apelo agora que a criança usa o celular. A França está recomendando que a gente, no máximo, com algumas pausas, usasse ao longo do dia só 30 minutos. No total. Só 30 minutos. E que não quer dizer que não vai garantir, mas assim, tem essa recomendação. E criança, até os 10 anos, jamais. Mas em caso de câncer, a gente está preocupado com as ondas, com a radiação. Tá? Vale lembrar a leucemia, pulmão de novo, né? Nessas coisas todas. Próximo. Vamos ter que falar de sílica, claro. Foi o trabalho que eu fiz, enfim, desde aqui do Rio de Janeiro, quando a gente fez o trabalho junto com os estaleiros. Estudei sílica um tempo. Isso aqui era na janela do meu trabalho no INCA. Estavam demolindo, né? Um prédio. Ele tá lá, o rapaz está molhando com capacete, mas olha, né? Do lado dele, essa coisa de poeira. A sílica está presente também quando você revolve a terra e no corte de mármore. Essa é uma foto do Espírito Santo. O que acontece a sílica? Pulmão, no mínimo, e nasofaringe, né? Próximo. Desnecessário falar de amianto, acho que todo mundo aqui está convencido. Em alguns poucos estados existe legislação. Porque aqui no Rio você não encontra mais esse tipo de caixa para comprar. Encontra-se. Encontre fácil. Fácil e barato. Completamente facinho. Você encontra fácil. O que está acontecendo é que o mercado está substituindo. Não é a proibição. As pessoas estão comprando mais. Não procura, porque tem essa real consciência. Na verdade, não procura. Que nada. Não, na consciência não. É preço.
É preço, as berinjas piadistas estão competindo e eles fazem promoção de caixa d'água mais barato, sem amianto, você compra. Nada, consciência. Na Preço. época eu me informando na época que não existia mais, eu até sabia. Que delícia, meu sonho. Falando assim, não, esse tipo de material não pode, que é cancerígeno. E eu, Maravilha. pra mim, é uma coisa que 60 países já proibiram isso, gente. É absurdo a gente ter isso. Então tá, esse tem que falar. Trabalho noturno. Essa diretriz que vocês receberam, só dar uma localizada nesse material que vocês receberam, chama Diretriz para a Vigilância do Câncer Nacional do Trabalho. É um documento que foi produzido, eu coordenei esse trabalho, por pessoas incríveis, maravilhosas, sérias. Está na última página, na 192, a equipe que vai de Arline, que é uma pessoa incrível da Fundacentro, um higienista, a Arline Cisne Arcuri. E aí tem gente no Brasil inteiro que ajudou, assim, as pessoas escreveram para essa diretriz, sabe? Assim, não foi que, toma meu artigo, né? Elas sentaram e escreveram. E o que é isso? Isso aqui, ele está falando, esse documento, né? Ele está dizendo quais são as substâncias que causam câncer. Quais são os processos de trabalho que causam câncer. Uma colega, né, que está aqui também, que é a Helena, ela leu 5.000 artigos para isso aqui até 2011. E resumimos. Então isso aqui em 2011 era o que tem de bibliografia no mundo. Em 2011, infelizmente já passou um tempo, né? E o que a gente conseguiu colocar aqui? Não foi fácil, vocês não têm ideia de como eu fiz essa batinada. Isso aqui. Em 2011, o Brasil assume que trabalhar à noite é fator de risco para câncer de mama. Para câncer de mama. E mulher, hoje é o câncer mais incidente no Brasil, depois de câncer de pele. Entre as mulheres, longe, é uma incidência muito grande. Os fatores de risco são contraditórios. Uso de pílula, não aumentar, sabe? Tem umas coisas muito contraditórias. Quais são os fatores de risco para câncer de mama? Ou seja, a gente não conhece. Agora, já tinha muita publicação nessa época, e aí assim, quando a gente viu isso aqui, eu falei, vamos escrever isso. Particularmente, profissional de saúde, trabalhando à noite. Os grandes estudos, por isso que só tem profissional de saúde aqui. Essas fotos estão assim. Na verdade, o estudo que teve no Canadá, que deu origem a uma coorte enorme, foi de profissional de saúde e aeronauta. A aeronauta tem uma confusão, porque está em altitude, etc, etc, etc. Mas o profissional de saúde não tem discussão. Trabalhar à noite. É o ciclo circadiano que mexe, gente. É isso aqui, ó. Quando você deveria estar dormindo, você está acordada. Adeus hormônio. Enlouquece tudo na tua vida. Muda tudo. E profissional de saúde, né, mulheres da enfermagem foram os que foram identificados nisso com muita, muita força. E em 2011, e ano passado eu tive um encontro de câncer em São Paulo, do pessoal da Itália, da União Europeia. Eu perguntei como é que está a questão do risco de câncer de mama para trabalhar à noite. E ela perguntou, mas qual o problema? Como é que vocês estão aceitando? Claro que está aceitando, isso já aceita há mais de 10 anos. Ela respondeu um claro, óbvio, assim. Então, eu fiz essa pergunta de propósito, eu queria que ela falasse isso em público, que ela, claro e óbvio, que ela trabalho à noite causava câncer de mama. E não é a Fátima que está falando isso, o Ministério da Saúde adverte, trabalhar à noite causa câncer de mama. Está aqui. Então, gente, isso aqui está consagrado nas diretrizes, vocês podem, enfim, usar. Essa questão da exposição ela é tão complicada porque às vezes a gente não sabe uma substância que tem. Às vezes o ambiente de trabalho ele é muito confuso, ele é muito complexo. E a Organização Mundial de Saúde, o IARC, chama de ambiente complexo. Tem coisas misturadas. E um exemplo que a gente gosta de dar é salão de beleza. Né? Que a gente acha que vai lá, que é tudo lindo, maravilhoso, vírgula, peraí, não é bem assim. Aqui tem, né, das escovas progressivas, tintura. Já ouviram falar de solvente para botar a unha mais forte? Então, solvente. Aminas aromáticas, aqui não. Aminas aromáticas no cabelo, principalmente aminas aromáticas amarelas, que são as mais cancerígenas. Se for pintar, pinte de preto, não pinte de amarelo. Esse aqui, claro, é uma caricatura que eu trouxe, né? A lama preta e o pepino, por enquanto, não causam câncer, mas é toda uma exposição que não dá para separar uma coisa ou outra. Ela é complexa, tem formol, tem tinta, tem solvente. Então, quem trabalhar ali, seja administrador, seja cliente, seja cabeleireiro, está exposto a leucemia, câncer de pulmão.
Isso é internacionalmente reconhecido, tá? A gente não está falando de nenhum estudo raro aqui. Fala. Qual a periodicidade possível, boa, normal, para fazer mamografia? 1 ano, 2 anos? O protocolo do Ministério da Saúde, né? A gente tem que usar os protocolos, né? Diz que depois dos 40, se você não tem casos de câncer na família, se você tem mãe, vó, irmã com câncer, você começa a fazer antes disso, anualmente. Ou de 6 em 6 meses, dependendo do caso que o seu médico vai definir com você. A melhor forma de diagnosticar câncer de mama ainda é por mamografia. A gente tem muita dificuldade em estar assumindo que as mamografias estão todas muito bem aferidas pelo Inmetro. Isso é verdade. Temos dificuldade disso, de assumir isso. Mas a dificuldade maior é que a gente usa tantos outros procedimentos diagnósticos que envolvem radiação. Qualquer fratura a gente faz tomografia, faz ressonância, sabe? A gente está com muita exposição a outros fatores além da mamografia. Na mamografia, sim, não tem discussão, tem que fazer. 1 vez por ano, se você está bacana depois dos 40 anos. E se tem a fator de risco na família, antes disso, você já começa a fazer a cada ano, a cada 6 meses. Agora, a discussão que está levantando é essa. A gente está tendo muito exame de imagem que tem radiação, exposição à radiação, assim, para qualquer coisa. A gente está se expondo muita radiação. A mulher tem a vulnerabilidade natural da reprodução, né? Então, assim, ela tem possibilidade de estar gerando crianças e aí essas crianças estarem expostas. Versus uma luta do movimento feminista de entrar em todos os mercados de trabalho, inclusive pôr de gasolina. Pôr de gasolina é um problema. Antes dos 3 meses, que você às vezes nem sabe que está grávida, você tem possibilidade de malformação congênita, possibilidade de aborto, isso é um risco. Agora, não vejo anatomicamente, exceto pela questão da reprodução, um risco particular, uma vulnerabilidade particular, sabe? Ela também é quem procura mais recursos, né? O homem não vai procurar exame. Então, é possível se assumir que a mulher ela tem um diagnóstico mais incidente porque ela procura, porque ela se cuida. Agora, isso é uma encrenca. Como é que a gente muda o processo de trabalho do profissional de saúde do tipo não dê plantão, querida? Só os outros vão trabalhar à noite. E assim mesmo não dá para garantir, porque também tem, né, tem células mamárias. E a maioria é mulher, né? Profissional de saúde. Professor e profissional de saúde é mulher. E aí, né, assim, como é que a gente muda? Na verdade, plantão não faz bem para ninguém. Ninguém dá plantão 20 anos e fica saudável depois. No mínimo, não dorme direito. No máximo, toma um remédio para dormir de dia, tem um negócio mental com alguém. Ninguém dá plantão 10 anos e sai normal. Não vai, não dá. Outros locais são indústrias que têm tudo complexo. Indústria de alumínio. Tudo que a gente tem de alumínio. A indústria cancerígena, não tem uma substância lá. Do gerente ao faxineiro, todo mundo ali tem risco de câncer. Fundição, né? Aqui tanto é de metal quanto de alumínio. Indústria da madeira. Sabe, já sentiram o cheirinho de madeira cortando? Então, é cancerígeno. Ai, que coisa, Não, viver nessa sociedade desse jeito é cancerígeno. É possível viver sem cancerígeno. É que o Brasil está organizado, foi o que eu falei, nosso modelo é cancerígeno. Próximo. Esse aqui é um resumozinho. É isso, gente, é mais ou menos isso. Se for cérebro, radiação solar, pulmão, aquelas coisas todas ali. Amianto, pele, essas coisas todas aqui. Bexiga, tá lá. Mama, leucemia e câncer nasal, tá? Eu vou deixar isso aqui, porque depois a gente vai voltar nele. Agora, além da contradição das normas regulamentadoras, que dizem que é possível ter exposição a uma série de cancerígenos, ele proíbe em 4, que são ridículos, a indústria não usa mais. Essa legislação é importante vocês terem ela infelizmente, ela é disponível na internet. Olha, INAC, que ela é de 2014, ela dá uma lista de agentes cancerígenos pelos 3 ministérios, Trabalho, Previdência e Saúde. Os 3 fizeram consenso e aceitaram as substâncias. Está aqui, é uma lista enorme, mas está tudo aqui. São esses aqui. Tá? Aqui estão os cancerígenos, então, ou seja, estou com um caso lá na frente. Esse cara trabalhou nesse lugar, está exposto, quer dizer, ele trabalhou com poeira, né? E essa poeira, ela chega no corpo via nasal,
né? Tem que ter uma coisa de ter lógica, que é pela via que ela chega. Essa legislação e essa diretriz diz é ocupacional. Posso brigar por isso. Isso que você falou está tudo aqui. E mais um pouquinho. E mais um pouquinho. E essa legislação não está aí, porque essa legislação é de 2014, esse livro é de 2012. Mas o que tem ali está aqui. Não tem nada que não tem aqui. Pode. Não tem jeito, gente. A prevenção é operação abaixa poeira. Não é possível ter poeira de sílica. Proibir o uso de amianto. Uso, produção e comercialização. Benzeno não é fluoxecheire. Substituir a matriz e as substâncias cancerígenas. A gente, infelizmente, tem que ter um desenvolvimento baseado em saúde, não em produtos, que é o que a gente tem hoje. Internacionalmente, países já brigaram por câncer zero no trabalho. A Austrália em 2007, gente, os sindicatos lá brigam em 2007, tá entendendo? O que são 10 anos atrasado que a gente está? E não é que eles identificaram, eles fizeram uma luta por câncer zero. Câncer zero no ambiente de trabalho. A União Europeia, a Espanha em 2010, a União Europeia chegou também no final dos anos 90 com um mapeamento grande de não aceitar o câncer decorrente do trabalho. Aqui a gente não tem nem estatística. Está entendendo? O silêncio para esse fator de risco, as coisas como a gente precisa falar que o trabalho causa câncer, e isso não é falado. No máximo, o que mais se chegar perto, só fuma. O protocolo é assim, você fuma. Se fuma, mas é cigarro. Vai trabalhar na fundição. Mas o senhor fuma. Sabe, a coisa são os fatores já reconhecidos. E internacionalmente a gente não tem outro modelo para adotar, não sei esse. E para isso a gente só precisa fazer disso. Esse mundo diferente, porque é o modelo que a gente tem que ter para a organização da sociedade, não pode ser construído por pessoas indiferentes. Então essa solidariedade, assim, infelizmente é um questionamento de tudo, sabe? A gente tem que entender que essa carne de boi que a gente vive com hormônio, esse frango conservado, isso tudo é cancerígeno também. Agora eu vou falar das dietas, né? E o trabalho que a gente tem. Esse estresse exagerado, isso tudo é uma associação com o fator cancerígeno. Agora, o trabalho, além de tudo isso, ele não está sob o nosso controle. A não ser que a gente esteja no momento, na posição de fazer a prevenção. E a prevenção não pode ser por EPI ou por limite mínimos. Lembra daquela coisa lá atrás? Qual é o limite mínimo daquele modelo de indução? A gente não sabe. Uma exposição pode causar? Pode. Dependendo da sua genética e daquilo que você ficou exposto, uma vez que você for no ambiente, você pode começar ali o câncer. E depois de 30 anos você tem um quadro. E aí onde é que você andou nos últimos 30 anos? O que é que você fez? Como? Esse novo investigador, né? A gente precisa... O que eu recomendo para os sindicatos é assim, fala. Quando você for na consulta, explica onde você trabalha e pergunta para o profissional, será que não pode ter relação com o trabalho? Porque foi assim que a epidemia de ler começou. Não foi por nenhum professor maravilhoso. Os médicos tomaram agora, não fazendo vírgula. Os sindicatos comparam a briga. E os sindicatos, eu vivi ouvindo isso lá em São Paulo, quando eu estava no doutorado. Assim, eles já chegam com o diagnóstico pronto. Os trabalhadores já chegam. Olha só, doutor, eu sinto isso. É LER, né? É assim que chegava a negociação com o médico. Ficou tão... A formação que o sindicato deu foi tão consistente que os diagnósticos eram assim, tá aqui, já trouxe para o senhor, isso aqui é LER, né? O senhor não tem dúvida? Já levava a coisa... Agora aqui a gente sugere que assim, pergunte, porque às vezes nem o profissional está atento a isso. Muitas vezes o desconhecimento é grande. E aí vale a pena você perguntar, será que não tem relação com o meu trabalho? Ele vai dizer, eu acho que não, mas eu trabalho nisso assim. E fala que você trabalhou por mais tempo. Onde? O que você fazia? Um dos problemas que a gente tem é fazer essa relação de nexo. Para isso, o projeto de pesquisa produziu esse boletinzinho para vocês, que é de download livre, podem reproduzir. Isso está disponível na internet também, em que a gente fala de algumas substâncias. Aqui a gente tinha que selecionar algumas. Aqui atrás a gente fala de como é que se previne. Para se prevenir, elimine a exposição, substitua o agente, adotar o maior controle possível. EPI não evita câncer, a gente está assumindo isso aqui, tá? Aqui atrás tem alguns telefones que vocês podem ajudar.
Foi o projeto da gente que fez, foi um projetinho que foi financiado pelo Ministério da Saúde, a gente download livre, vocês podem usar, colocar nome de vocês, tirar isso aqui, botar, só não mexo na informação, porque se alterar a informação, né, fica a informação equivocada, pode botar a fonte, e que vocês usam, produzam, consultem e falem muito disso, porque isso aqui precisa ser um objeto, um instrumento de luta, para reconhecer, para falar. Por quê? O problema é assim. Lembra que eu estava falando de manhã? Que para fazer o diagnóstico tem que ser médico? Sem dúvida, indiscutível. Câncer não tem esse problema, porque você já vem com o diagnóstico médico. O local, o hospital de oncologia vai fazer o seu diagnóstico. É um câncer de mama. Agora, tem relação com o trabalho? Você já chega com o diagnóstico. Não queira que o hospital de oncologia faça esse nexo. Não vão fazer. O hospital de oncologia faz diagnóstico muito bem, faz tratamento muito bem, faz as intervenções pertinentes. A relação com o trabalho, que é uma relação epidemiológica, os serviços de saúde do trabalhador têm que fazer. E aí a gente criou um termo chamado nexo epidemiológico, que vai diferenciar um câncer ocupacional, que é aquele que você só tem se trabalhar. Osteosarcoma é duvidoso até, mas mesotelioma, só o trabalho com amianto vai dar. Os outros chama câncer relacionado com o trabalho. Por quê? Porque ele pode causar um conjunto de cânceres ou neoplasia e a frequência aumenta. Ah, mas fuma. Mas você pode afastar o trabalho como fator causador? Não posso. Se eu trabalho numa metalúrgica, eu fumo, eu tenho câncer de pulmão, por que foi o cigarro e não foi a metalúrgica? Se o cigarro causa câncer, a metalúrgica também. Deu para entender? Você é capaz de dizer que não foi o trabalho na metalúrgica que causou câncer? Não pode. Se você não pode afastar o trabalho, ele tem que ser reconhecido como também relacionado ao trabalho, como causa. Por isso o nome é câncer relacionado ao trabalho. E quem é que diz que essa relação existe ou não? Não tem jeito. Quem vai dizer é quem está fazendo alguns cursos preparatórios para fazer esse nexo, para entender o recordatório de exposição, que é o exercício que a gente queria que vocês fizessem na próxima 1 hora. O primeiro passo é uma anamnese ocupacional, que é uma coisa ridícula. Vocês vão ver, vocês vão achar essa coisa mais ridícula do mundo, mas que é difícil de entrar no prontuário. Por favor, abram na página, na epidemiologia. De novo, não é a Fátima que está falando. Tem um protocolo do Ministério da Saúde para anamnese, vou achar. É na página 103. 03. Tem um protocolo do Ministério da Saúde, que é os livrinhos que a gente trouxe de mais cedo, que é só de anamnese. E está reduzido nessa folhinha simplesinha e bobinha aqui, 103. Se vocês olharem, vocês vão achar isso ridículo, mas colocar isso no prontuário é uma atividade dificílima. Que é o quê? Qual a sua ocupação mais recente ou a mais antiga? Onde você trabalhou antes disso? E antes? Ocupação. Aonde? Tinha alguma coisa lá? Por quanto tempo, em que período você trabalhou? Isso aqui é uma anamnese ocupacional. Não é simples. Ficar perguntando onde a pessoa trabalhou antes. O que fazia? Se ele tinha conhecimento de alguma substância. Agora, isso aqui é muito poderoso. De posse disso, a gente faz uma relação de nexo epidemiológico para câncer. Tá? A proposta é que essa anamnese seja incluída em todos os instrumentos. Não é minha, embora eu tenha escrito. O Ministério da Saúde recomenda, inclua a anamnese ocupacional em todos os prontuários. Isso aqui pode ser introduzido. Atenção, o médico não vai fazer isso, não se iludam. Eu estou dando esse curso desde 2011. Quem vai fazer isso é enfermagem ou serviço social. São os profissionais que vão registrar isso aqui e colocar no prontuário. O médico tem outras funções, de outras coisas, ele não vai valorizar fazer isso, não é uma briga que vale a pena comprar. Vale a pena escrever isso aqui, se for no hospital, por esses profissionais que até agora tem sido o fluxo do hospital que permite parar e fazer essas perguntas. É o serviço social ou a enfermagem. Ele é uma doença de notificação compulsória, então na página 105 a gente tem o SINAM, exatamente igual a dengue, AIDS. Aliás, todas as 11 doenças ocupacionais são de notificação compulsória.
tem que entrar no SUS e no SINAM, exatamente igual dengue e AIDS. Eu gosto de dar esse exemplo para a gente poder entender que é de notificação compulsória. O Brasil tem isso, isso é muito importante. Estão notificando. Estão notificando. Isso os Serestes estão fazendo e está bonitinho, sabe? Está aumentando mesmo. Muito menos do que a gente precisa. Mas está aumentando. A gente tem que botar muito mais esforço. E esse curso que eu já falei, que a gente dá pelo GPEC, que a gente tem dado, e aí a gente tem a Juiz de Fora, ela está aqui. Depois do curso, a meta é pactuar alguns tipos de câncer. Ah, vamos colocar todos. Não. Vamos fazer alguns? Vamos trabalhar com 2, 3? Quantos? Vamos aumentar essa notificação? A ideia é um curso que você pactue o aumento da notificação. Quantos? Vamos notificar 5 esse ano? Tá bom. Porque na hora que você começa a notificar 5, a moda pega. E aí você vai aumentando. E isso leva junto as outras doenças ocupacionais. Na hora que você começa a criar toda essa referência e contra-referência para câncer, que é reunir com a média complexidade, que é o serviço de oncologia, e com a baixa também, você também tem que discutir com a atenção básica, você começa também a pensar nas outras doenças e na possibilidade de fazer isso para qualquer doença ocupacional. Né? Claro que eu estou falando de câncer, porque é o que eu trabalho, é o que eu estou colocando, mas isso aqui é uma coisa que se aplica a qualquer doença. E precisa ser assim, é interessante que seja assim, porque uma vai fortalecer a outra. Que a ideia é assim, é fazer um exercício. Eu trouxe uns casos aqui, uns causos, para cada um pegar um causo, aplicar essa anamnese, que parece muito boba, mas não é, e atrás fazer um nexo. Nexo é simplificado, mas não é simplista, porque ele precisa de quê? Ele precisa, sei lá, tá vendo? Fazer um histórico ocupacional é colocar isso, né? Onde é que trabalhou, o que fazia e por quanto tempo. Tá bacana, e se ele tem conhecimento de alguma exposição. Aí o profissional vai ler isso e para dar o nexo ele vai ter que levar em consideração 3 coisas. Primeiro, temporalidade. Faz sentido esse câncer com o tempo que ele ficou exposto? Ah, eu estou na construção civil agora, estou com câncer de pele. Não faz sentido. Né? E em 2 anos eu estou no sol e fiz câncer de pele. Não deu, 2 anos também não. Para leucemia, aqueles câncer ligado ao sangue, é 10 anos. Entre 5 e 10. E os outros mais que isso. Então ficou exposto nos últimos, em 2 anos. Ou seja, a ocupação atual não serve para nada para a gente. A ocupação por mais tempo importa. E temporalidade é isso. Né? A exposição tem que ter vindo antes. Pelo menos 10 anos antes. Onde o senhor estava trabalhando. Por isso que o histórico é importante, né? Então, se não veio antes, se foi agora, não faz sentido. Plausibilidade biológica. Eu sei que os nomes são sofisticados, mas são os termos que a epidemiologia usa, né? É possível que esse câncer tenha vindo dessa substância? Uma coisa importante são as vias de exposição. É poeira e o câncer está ligado a pulmão? Ou é poeira e o câncer está ligado, ou é poeira e o câncer diagnosticado foi pele? Poeira não faz sentido, poeira precisava entrar pelo nariz. Né? A gente tem que pensar se aonde ele trabalhava, aquelas vias de exposição é que facilitaram. O óleo mineral, que a gente estava falando, o óleo mineral é um óleo que se usa na metalurgia quando você precisa atritar 2 metais. Né, fazer rosca, aquelas coisas. Então você usa um óleo mineral para poder não sair faísca. Esse óleo mineral é altamente cancerígeno. E ele é reaproveitado. Como? Na mão. Cansei de ver. Sabe? Não é circuito fechado. Você pega lá embaixo e bota. E aí, olha a exposição que você tem dérmica. Então, não adianta cheirar. Eu estou cheirando o óleo. Sabe? A via dele não é nasal, é dérmica. E o que você faz? Você pega lá, bota na mão e aí respinga. Então você tem no óleo mineral uma exposição se você não tem o circuito fechado. Você precisa manipular esse óleo? Eu preciso tirar a vasilha lá de baixo e colocar lá em cima para poder passar de novo. Pronto, está dada a exposição. Deu para entender? Então o olho, se você está num ambiente que você cheira o óleo, você pode até aceitar. Fica atento, mas não é essa a plausibilidade. Não é por ali que o câncer entrou. Deu para entender? Então, plausibilidade é isso, tem a ver com essas vias. Então, tem que ter vindo antes do câncer, a exposição, a via de exposição tem que fazer sentido e alguma coisa na bibliografia precisa ajudar isso.
bibliografia é essa? Isso. Não precisam estudar muita coisa. Qual a bibliografia que diz que trabalhar à noite causa câncer de mama? Preciso estudar aqueles artigos que a Fátima estudou? Não, está aqui. A diretriz diz que é ponto. Não tem que discutir. Ou então me dê outra publicação que diga o contrário. O Ministério da Saúde adverte esses casos de câncer. Esse trabalho causa câncer. Eu gosto de analisar assim as diretrizes. Esse trabalho causa câncer. A lista de substâncias publicada em 2014, o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência adverte. Essas substâncias causam câncer. Eu acho que a gente tem que olhar isso, sabe? Ficar fazendo. E isso é conhecimento bibliográfico. Tá? Porque tem umas coisas raras que a gente às vezes não conhece, mas aí requer uma coisa mais sofisticada para dar esse nexo. E qualquer ideia, eu tenho histórico ocupacional, ficou exposto, faz sentido, né? Era poeira e o câncer está no pulmão. A diretriz diz que é nexo, notifica no SINAM. Nexo, toma o laudo, vai brigar na Previdência Social. Não é nexo previdenciário, ok? Isso quem vai dar é o perito. Tá? E perito médico. Isso aqui, nexo epidemiológico, não precisa ser médico e não serve para nexo previdenciário. É um nexo para você colocar no Sistema Único de Saúde, que aceita o nexo epidemiológico. E requer esse tipo de leitura, né? Entender a exposição, ter uma capacitação mínima de que substâncias que causam câncer e botar no Sereste para trabalhar. Porque isso é uma atividade típica do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. É um negócio meio... Concordam comigo? É um objeto muito... Como saúde mental, dos CAPs, né? Isso aqui é um objeto do Sereste. Ele pode, deve fazer e precisa. Agora, o sindicato pode fazer? Claro que pode. Claro que pode. Nos cursos que a gente dá, sempre tem sindicato junto. Ele pode também estar colocando, ele leva para o Sereste e diz, olha só, eu estou com essa suspeita aqui. Porque quem notifica é o SUS, né? É o município que tem que entrar com a notificação do SINAM. Então você vai lá e abre o diálogo. E aproveita e ajuda esse pessoal do Sereste a também se capacitar, se preocupar com o câncer relacionado ao trabalho. Então, assim, a gente tem feito essa coisa de aproximar, de formar todo mundo. Eu desenvolvi esse método, né, de estabelecer um nexo ocupacional, um nexo epidemiológico a partir desses princípios epidemiológicos, que te dá uma consistência teórica forte. A gente tem suporte bibliográfico. Agora é só botar a bola para rolar, para o jogo rolar. Tá? Os instrumentos estão bem dados.